Este programa é livre para todos os públicos. Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento entra no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. Há alguns dias estamos trazendo como tema para o Comunidade do Conhecimento o teatro, palavra que tem origem grega e que significa lugar de onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar seus sentimentos, sua fé e também para contar histórias sobre a sua vida cotidiana. Para muitos historiadores, essa arte teve início por volta de 80.000 a.C., marcando rituais como forma de manifestação cênica. Já para outros, o teatro surgiu no momento em que o homem aprendeu a contar histórias e assim essa expressão evoluiu para uma posição mais lúdica, representada por danças performáticas, sendo ela performática ou não, e até mesmo jogos. O teatro mais antigo conhecido é o Teatro de Dionísio, localizado em Atenas, construído no século VI a.C., uma estrutura ao ar livre, com arquibancadas em semicírculo que permitiam acomodar um grande número de espectadores. Para falar e dar continuidade ao tema, eu recebo o ator e diretor Lucas Fiorindo e a atriz Nayara Araújo, do grupo Marta Marta Teatro. Permaneça conosco, pois os assuntos abordados hoje certamente nos trarão conhecimento e cultura. É logo após a nossa vinheta. Thespis foi o primeiro ator da história do teatro que se tem registro. Ele deu vida ao primeiro monólogo ao interpretar o deus Dionísio na Grécia Antiga, em Atenas. A primeira expressão utilizada para denominar a arte de atuar foi do termo que vem do grego, hipócrites, que significa fingidor. E a palavra hipócrita, que comumente dizemos hoje, nada mais é que uma transcrição do vocábulo que eu disse agora há pouco, hipócrites. Naquela época, os atores gregos usavam máscaras que, de acordo com o papel que representavam numa peça teatral, e é daí que o termo hipócrita passou a designar alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. O início da história do teatro no Brasil tem como referência as exibições teatrais idealizadas pelos padres jesuítas durante o século XVI, sendo o padre José de Anchieta, que viveu de 1534 a 1597, nome de grande importância para a origem do teatro brasileiro. E para alguns, ele é considerado o primeiro dramaturgo do país. Sejam bem-vindos ao nosso programa também. É uma honra tê-los aqui, mas não poderia dar continuidade a esse nosso bate-papo sem antes perguntar a vocês, por que
batizar esse grupo que aqui representado por vocês, que aqui hoje é representado por vocês, com esse nome, Marta Marta. Val, muito obrigado pelo convite de estar aqui falando um pouco mais sobre teatro. O nosso grupo, por coincidência ou por mistério, todos os integrantes são cristãos praticantes. Então, a gente escolheu esse nome porque no Evangelho de Jesus tem uma passagem que você deve lembrar, o pessoal de casa também, em que Jesus está na casa de duas irmãs, que é a Marta e a Maria. E nesse episódio ele está sentado ali, ensinando, né? Falando, devia ser um fenômeno, né? Esse homem falando. E Maria se sentou aos pés dele e começou a escutá-lo profundamente, né? Com toda a atenção, ficou ali absorta, né? Ouvindo. E Maria estava preocupada, Marta estava ocupada, preocupada com os afazeres, né? Que são necessários para receber Jesus ali, né? Para um jantar, então ela estava trabalhando bastante. E ela ficou com raiva em algum momento e ela perguntou diretamente para Jesus: Senhor, você não se incomoda que a minha irmã esteja aí aos seus pés? E aí Jesus fala com essas palavras para ela: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Então a gente escolheu essa passagem porque a gente achou que tem muito a ver com o nosso trabalho. Nessa passagem, dois âmbitos do ser humano estão representados, né? O âmbito daquele que age, que vai adiante, organiza e faz e realiza, e o âmbito daquele que senta e contempla, né? E escuta. Então a gente escolheu Marta, Marta para representar essas duas esferas do ser humano, que são também as esferas de interesse do teatro. O teatro é sempre feito pelos atores, né? Que representam as ações humanas, para um espectador, né, para a plateia que está ali contemplando a sequência de ações e o mistério que tem a ver com elas. Essa palavra também ela é recheada de muitos significados. Mistério. Sim. Mistérios. Que coisa. Olha, eu tenho aqui, para os dois, eu já tive a oportunidade de estar falando de teatro com vocês do grupo, mas com você ainda não. Como surgiu para você o teatro? Bem, surgiu há muitos anos atrás, quando eu tinha 7 anos. Na verdade, um pouco antes. Eu tenho uma irmã gêmea e a gente não desenvolveu a linguagem do português. A gente não falava português, a gente acabou desenvolvendo uma linguagem entre nós duas, né? Vamos dizer, um gemalês, assim. E aí minha mãe colocou a gente na escola e a escola recomendou que eu entrasse no teatro para desenvolver melhor a comunicação e a própria língua, né? E deu super certo, a gente acabou se desenvolvendo, só que eu peguei um gosto muito maior, assim, né? Então, lá pelos meus 7 anos foi a primeira vez que eu pisei no palco e desde então eu tinha certeza de que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. E fui crescendo dentro do colégio, aqui em Maringá mesmo, lá no Colégio Santa Cruz. E lá tinha aulas de teatro, saí do ensino médio e entrei direto na Faculdade de Artes Cênicas, me formei, trabalhei com outros grupos profissionais também. E agora eu tô aqui no Marta Marta, fazendo os espetáculos, tudo assim. Vocês dois têm alguma outra atividade, a não ser o teatro, dar aulas, alguma outra atividade? Eu dou aula em um projeto social do G10, que é o Florescer, aulas de teatro para crianças e adolescentes lá. Mas a maior parte do meu tempo mesmo é mais os ensaios, as pesquisas dentro do grupo. E você? Então, a maior parte do meu tempo é dedicado ao teatro, faço alguns projetos sociais também. A gente acaba trabalhando em todas as posições, né, do teatro. Então, faz produção, faz direção. Produção também é uma coisa que leva bastante tempo, né? A gente se relaciona à distância com outros grupos, faz inscrições para diversos festivais, mas eu ainda trabalho com informática. E como está sendo o público no teatro? Não estou falando só aqui em Maringá. Vocês acham? Porque há uma vertente agora
né, que não precisa ter um teatro muito grande, você pode fazer espetáculos de expressar uma forma artística, teatral ou não, né, em alguns espaços. Como está o teatro hoje? Eles estão abertos às novas produções, o público está indo, está prestigiando? Olha, a gente teve a oportunidade de ir em cidades que raramente recebem algum tipo de espetáculo, né? E a gente se surpreendeu pela reação do público, assim. Especialmente quando a gente apresentou em Nova Esperança, um dos espetáculos nossos, que é Os Três Nomes de Maria, deu mais de 300 pessoas dentro de um salão, né? A gente optou por fazer esse espetáculo em espaço alternativo, né? Um espaço que pode ser adaptado em qualquer lugar, né? E a gente costuma apresentar em salões de paróquia, salões de eventos. E a gente percebeu que é uma necessidade. As pessoas não vão porque elas não têm acesso, né? Aqui em Maringá ainda tem um convite ao teatro, que acontece toda sexta-feira. Convite ao teatro, música. Exato, vários eventos culturais gratuitos, né, para a comunidade. E as pessoas frequentam, né? As que ficam sabendo acabam frequentando. Tem até um público específico que sempre vai lá toda sexta-feira. Mas a gente vai vendo assim que as pessoas ainda têm pouco acesso, né? Mas elas querem, é que às vezes elas realmente não... E é uma forma de você fazer um intercâmbio ali, né? De várias ações, né? Vai do conhecimento ao network, ao fazer alguma outra situação, até e tão somente só aparecer, né? E tem pessoas que querem ser vistos, precisam ser vistos. Você falou de um espetáculo que vocês montaram. Eu vou passar aqui por um momento, que é o nosso intervalinho, e a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá bom? Também. Então vamos lá, gente. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Comunidade do Conhecimento. O Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho. No trânsito, muitas vezes tem um excesso de velocidade, pressa, um desnível na pista. Eu estava de moto com o meu esposo, nós sofremos um acidente e tudo aconteceu muito rápido. Ele veio a falecer e eu perdi as duas pernas. Sua vida vale muito. No trânsito, escolha a vida. Uma campanha Prefeitura de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Sesumar. Como já anunciados, tenho como convidados o ator e diretor de teatro Lucas Fiorindo e a atriz Nayara Araújo, do grupo Marta Teatro. Eles recentemente participaram da montagem de uma montagem, né, onde eles encenaram 2 espetáculos. Ficções do Interlúdio e, como foi dito agora há pouco, o Três Nomes de Maria. E nós vamos conversar sobre essas 2 montagens e temos também, que você nos enviou algumas imagens, conforme nós vamos conversando, o público lá de casa e assiste conosco, tá bom? Então nos fale um pouquinho, quem fez a adaptação ou tem um autor que já é específico e não foi
necessária adaptação. Sim, então a gente tem no Marta Marta atualmente esses 3 trabalhos, né, como trabalhos de repertório, que quer dizer que a gente pode apresentar eles a qualquer momento, que é uma coisa que a gente tem prezado bastante também por manter os espetáculos vivos, né? Então, ficções do interlúdio, o Três Nomes de Maria e o mais recente que a gente conversou no outro programa, né, o antigo, né? A gente está com eles, a gente mantém eles vivos e a gente quer apresentar mesmo para a população em geral, não é? O primeiro que surgiu, que é o Ficções do Interlúdio, ele é de 2019, então foi um trabalho solo meu, é um monólogo que eu faço, com direção da Tânia Farias, que é uma atriz e diretora do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e o Ficções do Interlúdio, ele conta um tanto de uma pesquisa pessoal minha a respeito da vida e da obra do Fernando Pessoa, do poeta português. Então, a partir dos textos, né, dos poemas do Fernando Pessoa, eu mesmo adaptei uma dramaturgia que conta um episódio vivido ali no espetáculo por um ator. Então, eu transformei o Fernando Pessoa de poeta a ator. Porque o Fernando Pessoa, ele é um poeta, você deve conhecer, né, bastante coisa dele. O Fernando Pessoa, ele escrevia como outros poetas, né? Então, ele inventava poetas fictícios e ele inventava estilos literários para cada um desses poetas. Então, tem ali 5 principais, né, e que são chamados heterônimos. Então, a partir dessa brincadeira com os heterônimos, a gente construiu esse espetáculo que, por sua vez, também mostra esses personagens com diferentes linguagens teatrais daí. Então, é um espetáculo que tem teatro de boneco, teatro físico, teatro naturalista, tem até uma dança japonesa que chama Butô, que é muito interessante. Então é um espetáculo que já está em repertório desde 2019. Inclusive, Val, é o espetáculo do interior do Paraná, da região de Maringá. É um espetáculo que nos últimos 10 anos mais foi aceito em festivais pelo país todo. Então a gente já teve oportunidade de ir para Manaus, Belém do Pará, Florianópolis, Goiânia, sempre aceitos por festivais. Esse foi então o espetáculo que fundou, né, toda essa vontade de fazer teatro e de continuar com teatro mais poético, com mais pesquisa de ator, né, com mais pesquisa de linguagem. É quase que o espetáculo que funda mesmo a companhia, né, Marta Marta. E em seguida a gente foi trabalhar com Três Nomes de Maria. Que daí foi um encontro que surgiu, né? Eu descobri o trabalho do Lucas, a gente começou a conversar e tinha uma vontade ele tinha vontade de falar sobre os romeiros e eu tinha o interesse de falar sobre a aparição de Guadalupe. Eu queria fazer uma homenagem à Nossa Senhora de alguma maneira, assim, né? E ele tinha esse interesse e a gente começou a pesquisar, a conversar e a gente se sentiu, vamos dizer assim, de uma forma especial, iluminados, assim, sabe? Tocados, né? E aí as coisas foram se encaixando. Ele já tinha uma pesquisa de ficções sobre a cultura portuguesa, né? Então a gente trouxe a história de Fátima, que ele teve a oportunidade de visitar lá também, em Portugal. Você foi em Fátima? Estive em Fátima. Eu também fui. É um lugar... Foi um dos momentos que eu... É maravilhoso, né? Eu também sou cristão, mas eu vi algo surreal, lógico. Muito comercial em volta de tudo aquilo, mas eu me... Até uma senhora chegou até mim e perguntou se eu precisava de ajuda, porque onde chega ali perto da Figueira, né? Pois, inclusive, essa minha passagem por Fátima foi um pouco de coincidência também, né? Que para mim agora é mistério. Que eu estava pegando uma carona com um conhecido de um festival de teatro lá pelo interior de Portugal e uma viagem cansativa. Em algum momento ele falou, daqui a pouco eu vou parar em Fátima para vocês olharem o santuário, vou ficar algumas horas lá. E eu nem tinha, naquele momento, era 2019 ainda, naquele momento não tinha muita consciência de toda a história de Fátima, mas quando eu entrei no santuário eu senti uma presença muito forte, assim, né? Um mistério muito grande que captou minha atenção, minha imaginação
mesmo. E alguns anos depois a gente entrou nessa pesquisa a fundo, né? Então, mas no caso, 3 Marias, né? Falam de quais Marias daí? Não? A gente fala sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, de Fátima e Aparecida. E aí a gente teve a oportunidade, né, de ir em Aparecida. A gente queria ter ido no de Guadalupe, na de Fátima também, mas diante das circunstâncias só deu para ir para Aparecida. Mas a gente também sentiu esse grande mistério lá, né? A gente viu o povo romeiro indo pagando promessa também naquelas fontes. E a gente foi estudando e pesquisando a cultura, né, de como surgiu a história da Guadalupe, qual que é o maior milagre além da aparição dela, qual é o maior milagre além de simplesmente aparecer a imagem, né, da Aparecida, o que aconteceu com os pastorinhos. A gente tinha essas histórias e a vontade de contar essas histórias, mas faltava algo ali no meio ali para ligar essas histórias, né? Porque cada uma aconteceu em um país diferente. E aí foi quando a gente começou a fazer a adaptação, a pesquisa, né? Mas vocês não colocam as imagens ou é só conversa vocês? A gente trabalha com uma linguagem bem popular nesse espetáculo, Val. É nosso espetáculo para espaço alternativo, né? Então a gente fez questão de trabalhar assim com uma linguagem que ela é acessível a qualquer espaço. Então a gente tem apresentado muito em salões paroquiais, né? Por Maringá e região. E a gente também optou por essa linguagem que é muito viva, muito visual. Então a gente trabalha, por exemplo, com as imagens dos estandartes, que é um objeto muito comum, né, na cultura popular das romarias, da folia de reis. Então a gente acessou esses fenômenos de cultura popular e tirou elementos e trouxe para o espetáculo, né? Então o espetáculo tem muita música. A gente estudou, por exemplo, os cantos que são cantos feitos a capela lá do Nordeste, do Alagoas. Então a gente canta alguns cantos desses que são os benditos, chamados benditos. Então a gente estudou essa vocalidade dos benditos, a gente estudou a dança da folia de reis, a máscara. Então a gente tem esses estandartes, que nos 3 estandartes tem pinturas lindíssimas, bem populares também, que são do Iago Pimenta, um pintor aqui de Maringá, pintor de arte sacra. E com esses estandartes praticamente formam todo o cenário, né? E também já dão ali a base da dramaturgia, que são três romeiros, mas na verdade são 3 refugiados. São desterrados, né? Como a gente fala. Que também faz eco na teologia mariana, né? Que na oração do Salve Rainha, né, para os católicos, a gente é colocado como desterrados do paraíso, né? A gente perdeu aquele privilégio de estar naquela terra maravilhosa e a gente foi desterrado para a carne, né? Então a gente também toca nessa questão política dos desterrados, né, desses refugiados. Então no espetáculo são 3 refugiados, devotos, que estão andando pelo mundo procurando um lugar de paz para se fixar, né? E aí eles debatem entre si se vão para o México, porque tem uma que é devota de Nossa Senhora de Guadalupe, ou se vão fugir para Portugal, porque tem um que é devoto de Nossa Senhora de Fátima, ou se vão fugir para o Brasil, porque tem uma devota de Aparecida. Então, a história, ela gira em torno disso, só que a gente não conta o finalzinho, né? Porque nós queremos mais que as pessoas vejam isso em loco, né? Eu quero agradecer a presença de vocês dois, vou tomar a liberdade aqui. Lucas Fiorindo, ele é ator e diretor, né? E se você quiser acompanhar, o Instagram é FiorindoLucas, @FiorindoLucas. Eu estou com a Nayara Araújo, que é atriz, que é @Nayara.Araújo. Isso? E o telefone também, constantemente, nós deixamos à disposição das pessoas, mas eu faço questão de deixar, né, de falar também. 44, código de área aqui dessa região de Maringá, 99166-7012.
Quero agradecer imensamente a presença de vocês, dizer que para nós, enquanto comunidade do conhecimento, a presença de vocês, elas chega a contribuir de forma indelével mesmo essa nossa missão de levar até as pessoas de casa, tanto pela rádio, pela TV, como pelos nossas redes sociais, o que nós, enquanto uma fundação, né, educacional, nós temos como missão mesmo, né, chegar a contribuir para a informação das pessoas que estão lá em casa. Muito obrigado, Naela, Eu que agradeço. Você, Lucas. Muito obrigado, Val, pela essa oportunidade de falar do nosso trabalho e de divulgar essa linguagem, né, tão importante que é o teatro. Sempre que a gente tiver um espetáculo novo, a gente vai vir aqui no seu programa. No programa passado, nós tivemos a oportunidade de falarmos aqui alguns gêneros, né, do teatro, e você depois falou, Val, faltou um, que eu gostaria de ter feito um complemento. Nós falamos, e se não me engano, era o tragicômico, né, que era alguma coisa que envolvia a tragédia e o lado mais cômico, né, da apresentação. E você ficou angustiado. Eu fiquei um pouco angustiado para terminar, porque a gente estava falando, né, do teatro como esse lugar de contemplar a ação humana, né? E a gente falava do nosso espetáculo mais recente, Antígona, que é uma tragédia. E aí a ideia da tragédia é que a gente vai contemplar as ações grandiosas, né? Que um personagem de grande estirpe vai empreender no mundo, né? E ele acaba cometendo uma falha e isso leva ele a uma desgraça, né? Um sofrimento profundo. Por outro lado, é mais popular, é mais comum a comédia, né? E a comédia, ela é definida daí pelas ações mais atrapalhadas, né? Tá no campo do risível, que é uma coisa que todo mundo faz, né? Todo mundo faz uma ação, faz uma gafe que é risível. Uhum. Então aí na comédia a gente está interessado em descobrir como que essas ações se dão e como causar o riso, né? E às vezes até pensar o que é o riso, como ele acontece, por que ele acontece. Então é uma área quase que científica, né, da arte. Os grandes comediantes, eles faziam rir até as pessoas passarem mal, né? Exato, é contagiante. É contagiante. E no trabalho do Marta Marta a gente está interessado em expandir esse horizonte, sabe? De investigar todos esses gêneros e compor no nosso trabalho. Tá bom. Muito obrigado a vocês dois. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até lá.